Capítulo 61 Habilidades de Equidna. Conectado ao desktop portátil Kings Elite modelo EA714, ao smartphone Kings Elite modelo CE917AI e ao computador com lentes oculares Kings Limited modelo 001. Por favor, coloque uma lente em seus olhos para conectar. Matias tirou uma pequena caixa dentro da bolsa. Contém 2 lentes de contato. Matias escolheu-o cuidadosamente e colocou os 2 nos olhos. Depois de colocá-lo, ele sentiu um pequeno aperto nos olhos. Digitalizando. Em processamento. O sistema confirmou a identidade do usuário. Saudações, Sr. Matt Eisenhower. Matias acenou com a cabeça. Mac é muito inteligente. Instruções sobre como usar os dispositivos foram exibidos diante de Matias. Foi dito que as lentes e os transmissores de som são utilizados para transmitir ondas cerebrais e os processadores dos aparelhos traduzem as informações para realizar suas funções. Foi dito que a precisão dos dispositivos era de cerca de 99,6% com uma velocidade de cálculo de 500,7 GHz. Também possui a capacidade de proteger os olhos das pressões externas devido ao seu material sem interromper o processo natural de hidratação dos olhos. Matias piscou para estabilizar a visão e os dispositivos estavam funcionando. No canto direito da visão de Matias, Equidna apareceu. Saudações, pai. Equidna, saudações para você também. Matias experimentou o aparelho e descobriu que poderia falar com Equidna apenas pensando. Pai, eu examinei as informações sobre este mundo e me infiltrei em todas as defesas tecnológicas da nação e em seus títulos cibernéticos. Descobri algo interessante. Ela disse. O que é? Matias ficou surpreso com o fato de Equidna ter se infiltrado em todos os sistemas de segurança cibernética da Terra, mas também ficou curioso sobre as informações que ela recebeu. Aparentemente, a Terra está à beira da guerra. Ela respondeu, chocando Matias. Ele ficou solene e perguntou, como você determinou? Ela expôs todas as informações que obteve flutuando na frente de Matias. Há um mineral que foi descoberto recentemente pelos governos dos Estados Unidos, China e Rússia. Aparentemente, uma grande quantidade desse mineral foi descoberta no Médio Leste. Eles estão atualmente em guerra por isso. Com base nos dados e composições do mineral, tenho 96% de certeza de que este mineral é Saganium. Ela disse, dê-me informações sobre este Saganium e o mineral descoberto. Depois que ele disse isso, os arquivos à sua frente foram resolvidos e outro arquivo veio de Equidna. O Saganium foi descoberto pela Federação Betânia 40 anos após o seu desaparecimento. Foi usado pela Federação para exploração espacial por ser um mineral que pode ser usado como combustível para um ônibus espacial que poderia durar 700 vezes mais e mais forte que o líquido. Gás sem óleo. Ela contou a ele todas as informações que estavam armazenadas dentro dela sobre os minerais. Matias assentiu. Gasentol líquido foi o nome dado por Betânia para hidrogênio líquido. Atualmente, a Administração Aeronáutica Espacial do Combustível da Nave Espacial da Terra. Ter algo que seja 700 vezes mais forte e com mais energia para a exploração espacial é definitivamente uma obrigação para os países fortes avançarem ainda mais. Matias de repente ficou curioso. Betânia ainda usa Saganium como combustível de transporte. Equidna recuperou os arquivos dos minerais Saganium e do mineral encontrado na Terra e o substituiu por um arquivo com a imagem de um tipo de minério vermelho. Atualmente, o combustível do ônibus espacial de Betânia usa um minério espacial que chamamos de Beron. É um recurso abundante no cinturão espacial Angara, a 17 anos-luz de distância de Betânia. Registra-se que Beron tem uma energia 1000 vezes mais forte e mais longa que a do Saganium. Quando deixamos Betânia, guerras entre os 3 governos e a Aliança Arcana foram travadas pelo referido minério espacial. Com meus recursos de varredura, descobri que um planeta no sistema solar possui atualmente um suprimento abundante de Beron, Vênus. Com a estimativa feita por mim, Vênus possivelmente tem armazenado um total de 20 gigatoneladas de Beron. É uma quantidade muito pequena,
quantidade em comparação com a quantidade descoberta no cinturão espacial Angara, considerando que o menor asteroide no cinturão espacial é tão grande quanto Saturno e que esse asteroide é 89% Beron e 11% são apenas uma mistura de minerais diferentes. Matias fez um cálculo e ficou chocado. Ele não esperava que seu domínio fosse tão grande. Ele balançou a cabeça e pensou, impotente, sério. Ser um Deus que cria universos tornará meu ponto de vista muito mais elevado do que o das pessoas normais. Só quando voltou ao estilo de vida de uma criança normal é que percebeu que tudo é grande para uma pessoa normal. Então, quais são as ações atuais dessas três nações? Ele perguntou. Há guerras cibernéticas sendo travadas atualmente pelos hackers dos três países. Muitas ordens secretas de assassinato também são enviadas para a Dark Web. Ela respondeu, TSKK, essas pessoas, Echidna, calcule a possibilidade de os países entrarem em uma guerra total e também a possibilidade de atingir o nível de guerra mundial. Computação. Ela ficou em silêncio. Depois de 10 segundos, ela falou, de acordo com os dados obtidos e as informações disponíveis em todo o mundo, os três países que entram em uma guerra total têm 56% de possibilidade neste ano, 79% nos próximos 3 anos e 100% absolutos, nos próximos 5 anos. A possibilidade de a guerra atingir o nível da escala de guerra mundial tem dois resultados, cenário de 70% e um cenário de 100%. O primeiro cenário será altamente improvável 0,03%, pois será necessário que os três países tornar a informação secreta e convencer outros países a ajudá-los sem que os ajudantes descubram a existência do mineral. O segundo cenário tem 99,7% chances de acontecer, pois será necessário que todos os países descubram a existência do mineral. Muito de facções serão criadas. Matias foi ainda mais solene. Isso significa que a Terra realmente está à beira de uma guerra total. Matias então inveja os seus pensamentos. Echidna, quero que você acompanhe todos os movimentos dos três países. Mesmo que tenhamos previsto que certamente haverá uma guerra, não saberemos o que acontece no meio. Afirmativo. Próximo capítulo. Capítulo 62. Uma briga por causa da comida. Jeremy já viu o humor de Matias, então se inclinou em sua direção e perguntou, qual é o problema? Ah, nada. Matias convidou e voltou a ouvir. O sinal tocou 1 hora depois, significando o fim da aula. 5 professores de suas respectivas disciplinas também ministraram a aula por 1 hora. Após essas questões, um sinal especial tocou, sinalizando o início do intervalo para o almoço. Matias, Jeremy, Ki e Sana caminharam juntos para a cantina da universidade. Quando Ki tirou a comida e viu que era um burrito, ele deixou escapar, você não esqueceu a promessa, né? Por que diabos eu esqueci algo que acabei de dizer dias atrás? Matias fingiu ignorar. Bem, você não esqueceu o... Ah, certo. De repente, ele se lembrou do fenômeno estranho que aconteceu com Matias. Ele abriu a lancheira e sentiu o aroma rico da carne. Puta merda, isso é incrível. Ele começou a dar uma mordida e um bolo de expressão exagerado, mas não realmente exagerado, de que, puta merda, isso é incrível. Ele falou, assustando a todos. Abaixe sua voz, idiota. Sinto um cheiro incrível. De repente, 3 garotas usam roupas caras caminharam em direção a eles. Uma das garotas olhou para Ki e sua comida e disse imponentemente, dê-me isso. Por que diabos eu daria isso a você, Bethany? Ki olhou para ela. Oh, como você ousa ser arrogante na minha frente? Ela riu arrogantemente. Pare com essa bobagem, bastardo ilegítimo. De repente, do nada, Matias falou friamente. A temperatura caiu drasticamente, fazendo muitas pessoas ao redor tremerem. Ela estremeceu e olhou para Matias. Matias, você não está morto. Ela percebeu o que disse e rapidamente cobriu a boca. Matias riu friamente e levantou-se lentamente, encarando Bethany com o queixo erguido, olhando para ela. Ha! Você ficou arrogante agora, hein?
Ele cruzou os braços e olhou para ela. Mesmo que eu fosse banido da família, 40% das ações da empresa ainda estão em meu nome e esse status não mudaria até o dia em que eu morresse. Ele então zombou enquanto olhava para a mulher desnorteada. Alguns dos mais velhos da família também estão do meu lado, então vocês, pai e filha, nem pensem em mandar na família. Ele sorriu friamente e virou-se para sentar mais uma vez. Matias! Bethany gritou. As duas meninas também ficaram bravas. Eles também faziam parte dos Magisingues. Eles são do ramo externo, mas ao ficarem com Bethany, eles podem pelo menos sugar alguns nutrientes dela. Por que diabos você está gritando, cara de bunda? De repente, uma risada louca foi ouvida vindo da porta da cantina. Um adolescente bonito e composto foi visto ajeitando as mangas e caminhando em direção a eles. Atrás dele estava quem gritou, alguém com a mesma aparência do bonito, mas que tem um leve senso de franqueza. Por que diabos você está gritando, Edric? O sereno perguntou calmamente, mas olhando fixamente para Edric. Oh, desculpe, mano. Edric riu. De qualquer forma, o irmão mais velho falou, Bethany, você sabe que está dentro das instalações da escola. Quem lhe dá a força e o direito de gritar e ser arrogante aqui? Você é extremamente antiético. O irmão mais velho fez uma pausa e caminhou em direção a ela. Ele parou quando estava a poucos centímetros dela e se inclinou para frente. Se ouvir algo assim acontecendo novamente, espere uma carta do conselho estudantil imediatamente no dia seguinte. Ele disse friamente. Os estudantes ao redor ficaram boquiabertos com a incrível demonstração de poder do irmão mais velho. Bethany e as duas meninas também tremiam. Edric e Edmond são os gêmeos mais misteriosos da FEU. Seu passado está muito bem escondido e não pode ser facilmente descoberto, mesmo quando se usa quase todos os recursos dos Magisingues. Dentro da escola, apenas a união estudantil poderia representar uma ameaça para Bethany e as meninas. Ela saiu grunhindo e rapidamente desapareceu da vista de todos. Depois que ela saiu, Edric atacou Matias e gritou fervorosamente, Olá, primo! Matias riu impotente e bagunçou o cabelo, Olá, Rick! Ki e Jeremy engasgaram. O que é isso? Chave perguntou. Oh, desculpe, esqueci de apresentá-lo a vocês dois. Matias riu sem entusiasmo. Estes são Edric e Edmond Manresa, meus primos por parte de mãe. Ele os apresentou calmamente. Suspiro. Os dois amigos engasgaram. Eles são a família que te expulsou por causa de um escândalo que você disse. Que perguntou e olhou para os dois com uma pitada de hostilidade. Jeremy tentou silenciá-lo, pois sentiu que estavam invadindo seus problemas pessoais. Mas Jeremy também olhou para eles com cautela. Matias ficou emocionado com a reação dos dois. Antes, eles não seriam capazes de falar muito na frente de alguém misteriosamente poderoso como Edric e Edmond, mas começaram a encará-los quando pensaram que foram eles que o expulsaram. Ser encarado por uma criança não era tão assustador, mas sendo encarado por almas de mais de 255 milhões de anos de forma hostil, Edric e Edmond sentiram que o ambiente esfriou e estremeceram involuntariamente. Matias já percebeu a tensão aumentando e então defendeu, não, você está enganado. Eles são os Manresas, uma família de literatos de onde minha mãe veio. Eles sabem que estou incriminado, então me aceitaram. Mas como eu realmente quero morar sozinho, eu vaguei. Então, conheci vocês dois. Uma família de literatos. Os dois engasgaram ainda mais. Embora não saibam que família de literatos são, eles conhecem o poder desse tipo de família. É governamental ou um poder oculto? O tratamento que recebo de vocês dois mudará? Matias perguntou a eles. Claro que não. Que levantou-se abruptamente. Mesmo que você seja tão pobre quanto uma pessoa pobre ou o herdeiro esquecido dos Rothschilds, isso não mudaria o fato de que eu sou seu pai. Você não está. Matias deu um tapa na cabeça, brincando. Você acha que só isso me faria mudar meu tratamento para você? Jeremy riu. Descobri que você era algo assustador antes mesmo disso. Meu tratamento com você melhorou. Acho que não.
Isso faz sentido. Matias pensou por um momento e assentiu. Por que, você poderia nos apresentar a eles? Edric falou. Depois que ele disse isso, ele foi olhado pelos 5 de forma estranha. Eu apenas fiz. Matias balançou a cabeça e se espalmou. Oh meu Deus, estou decepcionado. Que cobriu o rosto e reprimiu a risada. Estúpido. Edmond balançou a cabeça e o repreendeu. Desculpe, pessoal. Edric cobriu a cabeça de vergonha. Próximo capítulo. Capítulo 63 Ordem de assassinato. Desculpe, pessoal. Edric cobriu a cabeça de vergonha. De qualquer forma, Matias pensou em algo e lembrou, porque vocês dois estão aqui. Os Manresas não são obrigados a estudar fora de casa. Você sabe como o Edric é. Sempre querendo experimentar tudo. Edmond respondeu impotente. Você, até sobrecarregando seu irmão. Matias sibilou para Edric, fazendo-o recuar. Sente-se, disse Matias. Os dois sentam-se e são confortáveis. Eu realmente não aguento esses bastardos. Edric de repente grunhiu, eles são a razão pela qual estou sentindo falta dos mimos da tia. Todo mundo a conhece e a ama. Suspiro. Matias transmitiu tristemente. Sua mãe Aisha era uma mulher muito doce e gentil, por isso atraiu seu tio Maynard, seu pai Edward e muito mais pessoas. Quando sua mãe morreu, a companhia dos Magsingai diminuiu significativamente por um breve momento. Rapidamente voltou ao normal, mas ainda teve a força da influência de Aisha. Porque estamos falando de coisas tristes, vamos apenas comer. Posso experimentar aquele burrito? Edric ouviu a atmosfera e falou para aliviar o clima. Todos sorriram e comeram juntos. Longe deles, Bethany pegou o telefone e ligou para alguém. Demorou muito para uma pessoa responder. O que é isso? Se não for importante, não me incomode. Uma voz severa saiu. Pai, porque aquele garoto Matias está vivo? Ela gritou. Ele está vivo? Como você disse isso? O homem parou do outro lado da linha e perguntou solenemente. Eu o vi aqui na escola. Ele me fez perder a cara. Ela gritou. Reticências. Eu cuido disso. O homem respondeu. Ele encerrou a ligação e discou outro número. Olá, aqui é a organização Silfine. De volta a Matias e seus amigos, eles estavam conversando sobre coisas divertidas e sobre todos os tipos de coisas. Matias estava apenas rindo quando... Pai, alguém enviou uma ordem de assassinato para matar você. Echidna apareceu e o alertou. Matias se assustou e olhou para ela. Envie-me os detalhes. Um arquivo de áudio apareceu na frente dele. Ele tocou e ouviu a conversa. Olá, esta é a organização Silfine. Senhor Arien, o que o fez nos ligar? Quero publicar uma ordem de assassinato. Quem? Matias Magsingai, 16 anos, mora em Preston Villas, perto de Blumentritt, atualmente estuda na FEU. Ah, ok. Envie a quantia necessária até o final desta ligação. Você conhece os detalhes, afinal, você já pediu algo antes. Então, o áudio parou. Aquela voz, ele pensou, é aquele idiota intrigante. Jeremias. Matias falou sério. Por quê? Ele perguntou. Ele então percebeu a expressão séria de Matias e depois tornou-se solene. Você normalmente não veria um deus carrancudo. Estude em casa por talvez 2 semanas. Não deixe seus pais saírem de vista. Ele sussurrou. O que está acontecendo? Jeremy ficou nervoso. Alguém vai tentar me assassinar. Qualquer pessoa ligada a mim pode estar envolvida. Eles sabem onde moro, então os pais de que também estão em perigo. O que? Jeremy gritou involuntariamente, assustando os 4. O que aconteceu, Jeremy? Aconteceu alguma coisa? Que perguntou preocupado. Oh nada. Jeremy balançou a cabeça e sorriu ironicamente. Sana ouviu a conversa dos dois, então planejou imediatamente proteger os pais de Ki. Rick, Monde, posso pedir um favor? Matias perguntou. O que é? Edmond olhou para ele interrogativamente. Você pode dispensar Jeremy e Sana pelas próximas 2 ou 3 semanas.
Eles ainda estudarão em casa, mas quero que eles fiquem em casa primeiro. A razão? Edmundo perguntou, que também olhou confuso para Matias. Matias pegou seu smartphone e digitou. O telefone de Edmond tocou e ele olhou para ele. Vendo o conteúdo da notificação, os olhos de Edmond se arregalaram e a raiva apareceu em seus olhos. O que é? Edric, sendo o garoto curioso, queria ver a mensagem secreta. Edmond, sabendo que Edric é a pessoa mais direta e não conseguiria guardar segredo, imediatamente escondeu seu telefone. Isso resultou em Edric fazendo beicinho. Aprovarei imediatamente. Tenho certeza que o reitor também aprovará, considerando sua posição sobre o assunto. Edmond acenou com a cabeça em resposta. Você precisa de ajuda. Você sabe que embora os Manresas sejam uma família de literatos ocultos, ainda temos conexões com muitas organizações. Não, obrigado. Se a família for informada, tenho certeza que o vovô se levantará e se envolverá pessoalmente na minha proteção. De qualquer forma, sou o único descendente de sua única filha. Matias balançou a cabeça e disse desamparado. O que é? Edric ainda não desistia e queria saber sobre o que eles estavam conversando. Eles terminaram a comida e os dois irmãos se separaram deles. Eles estavam na 12ª série, então seu prédio é separado dos alunos da 11ª série. Enquanto caminhava, a voz de Nua soou de repente, mestre, há um catalisador dentro daquele prédio. Quando ela disse isso, ele estava olhando para um prédio de estilo europeu. O que você quer dizer? Que catalisador? Ele ficou surpreso e perguntou. Um catalisador pode convocar uma raça de servos leais de reinos ocultos. Ela respondeu. Eu, por exemplo, sou um servo de alto nível de uma raça chamada Raça da Criação. Somos guias para criadores. Realmente, disse Matias. Ele enfrentou que Jeremy e disse, vocês poderiam ir primeiro. Jeremy assentiu e levou que embora. Matias caminhou em direção ao prédio. Ao chegar, foi parado por um guarda. Estudantes são proibidos de entrar no museu se não houver evento. Por favor, voltem. Matias, como Deus, não seria detido apenas por um mortal. Ele assentiu e foi embora. Ele então ficou invisível quando ninguém podia vê-lo e correu em direção ao museu. Lá dentro estava muito escuro. Apenas os tesouros são mostrados com luz. Dentro estavam relíquias do passado que foram acumuladas pelo fundador e pelos ex-reitores da universidade. Nua também apareceu lá dentro, escondido de qualquer mortal. É esse mesmo, mestre. Matias olhou para onde ela estava apontando. Havia um antigo vaso dourado estilo Hidria. Parecia antigo por causa de seu design maia, mas seu exterior dourado impecável fazia com que parecesse novo. Ele caminhou em direção a ela e admirou-a. Nua caminhou na frente dele e disse, é isso. O catalisador. Ela então o encarou e falou, você precisará atualizar a plataforma de criação para isso. A plataforma de criação pode ser atualizada? Por que você não me contou? Matias olhou para ela. ... Próximo capítulo. Capítulo 64 Invocação. É porque naquela época não era realmente necessário. A atualização que se chama a morada da criação é apenas um lugar para conforto, preciso de algo assim, então não te contei. Ela respondeu, porque você não precisa disso. Por quê? Só porque. Ok. Matias suspirou. Ele falou um pouco a palma da mão e fez uma réplica exata do vaso. Ele então usou sua lei do espaço para substituir os dois instantaneamente, assim como Amenhotep. Ele então colocou-o na plataforma de criação e teletransportou-se para lá. Após o teletransporte, ele se agachou e tocou a plataforma de criação, transportando alguns de seus pontos místicos. A plataforma brilhou e cresceu tremendamente, passando de uma área de 50 metros por 50 metros para uma área de 50 quilômetros por 50 quilômetros. Ao redor da plataforma surgiram edifícios. Há um portal em arco, casas e um altar. Nua caminhou até o altar e fez com que ele trouxesse o catalisador.
Coloque o catalisador no altar e encha o vaso com seu sangue. O altar fará seu trabalho automaticamente e enviará a abertura do portal para onde o catalisador for designado. Ela disse. Matias ficou assustado quando ele ouviu dizer, encha o vaso de sangue, mas ele o fez mesmo assim. Ao contrário de como ele fazia antes, ele extraiu o sangue de dentro dele sem precisar se ferir. O sangue saiu de seus poros e derramou diretamente no vaso, enchendo-o. Diferente do que Matias esperava, ele não se sentiu tonto e enjoado quando literalmente derramou mais de 2 litros de seu sangue. O que é isso? Eu tenho sangue ilimitado agora. Ele ofegou. Deuses não são iguais aos mortais, mestre. Nua riu. Como você está pensando que é humano inconscientemente, seu corpo será o de um humano. Mas em uma escala real, seu corpo pode atingir o tamanho de cerca de 3 sóis por enquanto. Puta merda, 3 sóis. Matias ofegou. Ele pensou em sua forma real e lentamente cresceu extremamente. Ele inconscientemente flutuou para longe da plataforma e se estabilizou no espaço. Seu cabelo ficou comprido, chegando às costas, e sua pele tinha pequenos flocos dourados. A plataforma atualizada voou em direção à sua testa e se fundiu com ela. Então, ele cresceu lentamente 12 pares de asas nas costas. Sua roupa também se transformou em um longo manto estrelado e parecido com uma galáxia. Esta é a sua verdadeira forma, mestre. Forma de deidade universal. A voz de Nua soou na mente de Matias. Matias inconscientemente fez sua consciência entrar em sua mente. Lá dentro, um mar de estrelas estava abaixo da morada da criação. Nua estava de pé na plataforma com um sorriso no rosto. Esta também é uma habilidade da morada da criação, portabilidade. Incrível! A alma de Matias disse. Aqui, você poderia nutrir sua morada física com seu poder, fortalecendo-a. Atualmente, sua morada é a de um avião extremamente pequeno. O vaso, você poderia nutrir e fortalecer o catalisador e convocar uma pessoa poderosa daquela raça. Matias assentiu. Ele então fez isso. Pequenos fragmentos de seu poder e energia estão deslizando para dentro do vaso, fazendo-o brilhar. Vai demorar muito para nutrir, então vamos embora. Nua disse. Matias voltou à sua forma humana. Uma versão da plataforma semelhante a uma aura apareceu em sua posição antiga. Ele agora entende que a morada real e física estava dentro de sua cabeça e agora, uma cópia da morada estava aqui para ele observar abaixo. Legal. Matias sorriu. Você pode explicar mais sobre o que são os catalisadores? E me dizer o que preciso saber. Ok. Nua assentiu. Catalisadores são, como são chamados, catalisadores. Cabe às pessoas invocar algum ser de onde o catalisador está conectado. Os seres que são convocados através de catalisadores são chamados de transcendentes. Denos é um transcendente criado, alguém que você criou originalmente e não convocou. Os transcendentes são separados em 4 hierarquias: baixa, média, alta e pico. Denos é um transcendente pseudo-pico porque de sua compreensão do tempo. Servos transcendentes são seres que serviram como servos leais para quem os convocou. Não sei o que o catalisador pode convocar, mas quaisquer transcendentes convocados por meio de um catalisador são pelo menos de nível médio. Tudo bem. Vou esperar lá fora. Diga-me se estiver quase concluído. Matias assentiu e se teletransportou. Ele foi direto ao banheiro e saiu. Ele então correu em direção ao quarto deles. Ele chegou 2 minutos antes do início da aula. As aulas continuaram por mais 6 horas e o sinal tocou. Os alunos fizeram as malas e se prepararam para sair. Ao longo do dia, muitas pessoas se apresentaram a Sana e Matias. Sana simplesmente seguiu o fluxo, mas Matias escolheu cuidadosamente com quem fazer amizade. Eles caminharam até a saída do campus. Lá, os gêmeos e Jim Maynard estavam lá, esperando por Matias. Matias, aqui! Edric gritou. Matias caminhou em direção a eles e perguntou, por que vocês estão esperando por mim? O aniversário do vovô é no sábado, lembra? O vovô vai adorar ver você lá. Edric disse. Ele está certo, Matias.
Hoje é quinta-feira, então tecnicamente falta um dia. Você gostaria de ficar no Manresas? Jim Maynard perguntou. É também para você se proteger e se proteger. Ele sussurrou. Você contou ao tio? Matias olhou para Edmond. Edmond assentiu. Você atualmente não tem poder para resistir contra eles. Eu sou um deus. Claro, Matias não diria isso. Estou bem, de verdade. Matias disse impotente. Você nem precisa estudar. Mesmo quando você era criança, Aisha sempre dizia que você é o melhor em tudo e que sua inteligência superava a sua idade. Maynard o convenceu. Deixe os Manresas cuidarem de você. Quem queria você nesse estado? O bastardo Calisto. Matias proferiu friamente. Aquele idiota. Aquele bastardo pouco inteligente que não consegue nem estabilizar o valor da empresa. Quem ele encomendou? Maynard o arrastou para longe dos outros e fez Edmond ficar para segurar Edric. Uma organização chamada Silfine. Ele respondeu. Silfina. Maynard ficou chocado e com raiva. Ele está indo até esse ponto. Eu vou matá-lo. Se o velho Manresa descobrir isso, isso poderá desencadear uma guerra entre famílias. Maynard murmurou. Por quê? O que é a organização Silfine? Matias ficou curioso. Próximo capítulo. Capítulo 65 Família Manresa. A organização Silfine é uma organização subordinada à família italiana Aragona, uma arquinimiga da antiga família Manresa que já esteve envolvida com as questões mafiosas na Itália. Os Manresas, é claro, transformaram-se numa sólida família de literatos após as guerras da máfia naquela época, país. Assim que o velho Manresa descobrir que a família Aragona ou qualquer pessoa abaixo dela tem planos de assassinar você, outra guerra da máfia poderá ocorrer entre eles. Maynard fez um testamento só de pensar nas consequências. Você realmente precisa entrar na mansão Manresa. Todos da família Aragona sabem de sua posição contra Manresa, seu avanço. Ninguém entre o velho Manresa e o patriarca Aragona vai querer que uma guerra total comece entre eles apenas por causa de uma ordem de um estranho. Maynard disse. Quando Matias ouviu isso, o suor escorreu em sua testa e seus olhos se arregalaram. Maynard percebeu isso e ficou preocupado. Por quê? O que há de errado? Tio, acho que você precisa ouvir isso. Matias engoliu em seco. Ele ordenou que Echidna procurasse antecipadamente todas as missões da organização Silfine. Enquanto ouvia Maynard, ele olhava os arquivos, referenciando o conhecimento dos dados e arquivos encontrados. Ele viu que havia uma ordem para matar seu pai ali. Ele estava com raiva, sim. Mas Maynard não percebeu isso quando estava explicando. O problema era... Matias pegou seu telefone e transferiu os dados que encontrou nas lentes de contato para o telefone e entregou-o a Maynard. Onde você conseguiu esses arquivos? A princípio, Maynard ficou chocado ao ver o logotipo da organização Silfine no arquivo, o que significa que poderia ser uma ordem de assassinato da organização. Ele então viu a ordem, chumbo de alta qualidade diretamente por envenenamento. Ele olhou para Matias e perguntou confuso, para que serve isso? Veja a data do pedido. Matias disse trêmulo. A essa altura, Matias estava chorando e seus olhos estavam vermelhos de raiva e suas mãos estavam fechadas em punho. Maynard ficou perplexo com o estado de Matias, mas ainda olhou para a data, 21 de março de 2016. Maynard ficou confuso no início, mas de repente se lembrou de algo com o qual não gostaria de se associar. Infelizmente, Matias chegou antes dele. Minha mãe morreu em 24 de março de 2016. Para um avião particular, demoraria um pouco mais de um dia para chegar um voo da Itália para as Filipinas. Disseram que minha mãe morreu de estresse, mas ninguém viu o arquivo da autópsia. O velho Manresa não quis olhar para a autópsia porque estava muito emocionado e deprimido naquele momento, o que durou 2 semanas. Maynard balançava a cabeça enquanto pensava na possibilidade. Você está propondo. Maynard pronunciou lentamente. Olá, esta é a organização Silfine. Matias pegou seu celular e tocou o áudio de antes.
Maynard ouviu atentamente e no final ficou furioso. Se eu descobrir que Calisto tem algo a ver com a morte de Aisha, informarei o velho Manresa e farei tudo o que for necessário para destruí-lo. Matias entregou o telefone mais uma vez a Maynard. Um arquivo de autópsia foi exibido na tela. Este é o arquivo original e não editado da autópsia de minha mãe. Maynard leu rapidamente e desabou. Aisha, por que eu deixei você ficar lá? Maynard murmurou, vou fazê-los pagar. Não conte ao vovô ainda. É aniversário dele no sábado, não queremos incomodá-lo no aniversário dele. Matias o acalmou. Vamos pegá-lo em breve. Vamos voltar para Manresas. Dormirei lá. Maynard disse. Claro. Matias assentiu. Ele se despediu de Ki, Jeremy e Sana que dormirão no quarto de Matias. Ele informou Jeremy e Sana para proteger Ki e os pais de Jeremy, pois eles são muito poderosos. Matias também ligou para os pais de Ki para informar que não iria para casa com eles. Stacy apenas lhe desejou segurança e o deixou ir. Matias foi com Edric e Edmond até o carro de Maynard. Maynard também entrou apressadamente em seu carro Range Rover e dirigiu em direção a Manresa Manor. A mansão está localizada perto de Banaue. É pequeno em comparação com outras mansões, medindo apenas 300 acres de terra. Originalmente eram 500, mas os 200 foram dados aos agricultores pelo velho Manresa para que cultivassem. Quando eles chegaram, Matias olhou em volta. Era uma mansão simples, não vistosa, mas ainda assim com sua elegância. Eles entraram na casa. Ao entrar, encontraram uma criança de 8 anos. O garoto olhou para os gêmeos e para Maynard, tio Rick e Monde. Vovô Maynard. O garoto olhou para Matias e engasgou, tio Matt. O garoto virou o rosto e gritou, papai. Tio Matt está aqui. Por que você está gritando? Mais tarde, um homem com um corpo meio musculoso chegou com uma mulher. Ele viu Matias e engasgou, Libro Matias? Olá, velho irmão Mark. Matias sorriu e cumprimentou-o. Ei, Mark correu e o abraçou. Por que você nos visitou? Há algum problema? Você não tem ideia de como ficamos preocupados quando você estava em coma. Desculpe, pessoal. Matias riu sem entusiasmo. Posso ir ver o vovô? Matias perguntou. Mark acenou com a cabeça, definitivamente. Vovô ficará feliz. Mark guiou Matias para um quarto ao norte da casa. Lá foi construída uma antiga casa de campo. Matias ficou boquiaberto, o vovô ainda se recusa a entrar em casa. Mark riu, você conhece a personalidade excêntrica dele. Mesmo antes, ele gostava de viver como se fosse nos velhos tempos e dormir embaixo daquele velho salgueiro. Matias assentiu. Ele caminhou em direção à cabana e se ajoelhou do lado de fora. Saudações, avô. Seu neto Matias solicita humildemente sua presença. Entre. Uma voz velha, mas animada, veio de dentro. Ele se levantou e abriu a porta da cabana. Lá dentro, um velho que ainda tem indícios de sua juventude estava sentado atrás da mesa. Ele estava sorrindo carinhosamente para Matias. Venha aqui, Matias. Matias caminhou e se ajoelhou para se curvar. Saudações, avô. Eu esperei por você. O velho Manresa sorriu. Oh, então este é o filho de Xiao Aisha. De repente, um velho falou ao lado dele. Matias ficou surpreso porque o velho conseguiu esconder sua presença. Se ele não fosse um deus, ele não saberia que existe uma pessoa ali. Próximo capítulo. Capítulo 66. Presente para o Enjingu e o velho. Saudações, estimado mestre. Matias se endireitou e virou-se para o velho e segurou seu punho. Oh, como você pode dizer que sou um estimado mestre? O velho disse rindo, mas em chinês fluente. Fale em inglês. Meu neto não saberia. O velho Manresa ia repreender o outro velho quando. Apenas um estimado mestre pode esconder sua presença com sua aura erudita. Matias respondeu, mas em chinês antigo fluente e harmonizado. O velho Manresa e o outro velho engasgaram. O velho olhou para o velho Manresa com perplexidade. Você não me disse que seu neto é fluente em chinês arcaico.
Eu também não tenho noção. O velho Manresa balançou a cabeça. Quando você aprendeu chinês, Matias? Não, meu coma. Matias respondeu com sinceridade. Uau, isso é uma vitória disfarçada, eu acho. O velho riu ironicamente. Este é o Wen Jinggu, o antigo patriarca da família Wen na China. Diga olá ao seu avô Wen. O velho Manresa apresentou o velho Matias. Saudações, vovô Wen. Jinggu tendo o significado de um governante poderoso, seu nome diz muito sobre você. Liderando a família Wen à grandeza e fazendo a família subir aos mais altos escalões da China, você tem as características de uma pessoa poderosa. Matias falou chinês antigo com fluência e poesia, dizendo que os dois velhos não fornecem nada. Haha! De repente, o velho Manresa riu de todo o coração. Meu neto é um gênio. Minha família Manresa é abençoada. Estou com ciúmes, meu amigo. O Wen Jinggu riu sem entusiasmo, mas parabéns. Ele sorriu. Eu queria dar isso ao avô no aniversário dele, mas como o vovô Wen está aqui, vou dar isso a você. Matias disse e abriu sua bolsa. O Wen Jinggu arregalou os olhos enquanto o velho Manresa engasgava. Por quê? Você não tem mais nada para dar a esse velho no aniversário dele. Ele disse incrédulo. Também darei algo ao avô antecipadamente, eu acho. Matias riu. Ele então puxou a mão com uma longa caixa retangular. Abra, vovô Wen. Eu sei que você vai gostar. Matias congratulou-se. O Wen Jinggu imediatamente o abriu e dentro dele havia um pergaminho de bambu velho e bem conservado. O Wen Jinggu estava curioso, então abriu com cuidado. Quando ele leu o conteúdo escrito na escrita Zhou, ficou pasmo. Este pergaminho, o Wen Jinggu gaguejou, é um escrito pessoal de Jiang Ziya. Sim, vovô Wen. Matias assentiu. O Wen Jinggu desabou. Ele segurou o pergaminho como se fosse um deus. Este é um escrito de um dos primeiros estrategistas, leal aos reis Wen e Wu. Um tesouro que a China estará disposta a obter com qualquer coisa em seu poder. Obrigado por este presente, pequeno Matias. O Wen Jinggu sorriu e curvou-se ligeiramente. Matias sorriu e aceitou a reverência. Ele então olhou para o chateado velho Manresa. O que você deu a ele é inestimável. O que você vai me dar? Eu não aceitaria nada abaixo do valor daquele pergaminho. O velho fez beicinho. Vendo isso, Matias riu, mas rapidamente voltou ao seu rosto sério. Ele olhou para o vovô Wen com hesitação. Vovô Manresa olhou para sua expressão e disse, a família Wen tem sido uma forte aliada de nossa família desde o século XVI. Você não precisa se preocupar. Matias respirou fundo. Então, para evitar que a ganância tome conta de alguém, solicito que regras sejam estabelecidas secretamente dentro da família. Vendo seu rosto solene, vovô Manresa ficou curioso. Agora. Você pode pedir o que quiser. Primeiro, Matias levantou o dedo indicador. Ninguém além dos dois vovôs, os patriarcas e os futuros herdeiros devem saber da existência deste presente. Vovô Wen e Manresa assentiram. Segundo, proteja o segredo deste item com segurança. Matias disse e revelou uma chave. É isso. Nem parece velho. Vovô Manresa disse perplexo. Terceiro, nada que ultrapasse o reino deste mundo deve sair daquele lugar. Peço que vocês dois me sigam. Matias disse e se levantou. Ele foi até a porta e alinhou a chave com uma fechadura inexistente. De repente, algo desconcertante aconteceu que chocou os dois velhos. Um buraco de fechadura emergiu magicamente da porta. Matias digitou e destrancou a porta. Atrás havia um portal. O que diabos é isso? Vovô Wen gritou. Uma entrada para um reino de conhecimento. Matias disse e entrou no portal. Vovô Wen e Manresa também acenaram com determinação e entraram. Então, eles apareceram dentro do salão do conhecimento. Denos estava atrás da mesa, escrevendo alguma coisa. Ele viu Matias e fez uma reverência. Bem-vindos, vovô Wen e avô, ao salão do conhecimento, que abrange o conhecimento de todos os reinos. Matias correu as mãos e deu-lhes as boas-vindas. Ele também acenou com a mão para dispensar Denos. Incrível!
Vovô Manresa engasgou. O ar está repleto do cheiro de papéis e livros. Como literato, o vovô Wen era sensível ao cheiro dos livros, então sentiu o cheiro imediatamente. Vovô Manresa ficou tão imerso no ambiente que se esqueceu de respirar. Você pode ler o quanto quiser. Se tiver sorte, poderá ver estudiosos de todas as épocas diferentes. Matias disse e deixe-os fazer o que quiserem. Os dois velhos assentiram e exploraram o corredor. Matias subiu e visitou Baixia. Você está bem aqui, precisa de um fôlego fresco. Matias perguntou a ela. Estou bem, padre. A ventilação aqui é ótima e o ar vem da terra de Deus, então é muito rico. Obrigado por tudo isso, padre. Ela sorriu docemente. É para você, querido. Matias sorriu e acariciou seus cabelos. Eu tenho que ir. Cuide de Denos para mim. Ele riu e saiu. Vai fazer. Ela assentiu. Ele foi para o velho Manresa. Avô, esqueci de dizer que você e o vovô Wen só têm 3 horas aqui. Matias disse, você poderia me dar cobertura quando estiver lá fora. Preciso ficar aqui por um dia, então não poderei sair. Ao ouvir que há um limite de tempo, vovô Manresa entrou em pânico e apenas acenou com a cabeça para ele. Ele foi até uma patrulha e perguntou onde ficam as artes literárias e a patrulha o teletransportou para lá. Agora que Matias tem uma desculpa, é hora de visitar seus domínios. Próximo capítulo. Capítulo 67. Um ônibus espacial com surpresa. Quando ele saiu, ele apareceu na morada da criação. Ele experimentou a pequena galáxia à sua frente com um sorriso. Aqui e ali, há caos enquanto as bestas ômega lutam contra mundos. Um ser galáctico deu à luz um bebê ser galáctico e eles se espalharam. À medida que os seres galácticos e outras coisas foram acrescentados ao seu domínio, seus pontos místicos passaram dos antigos 378.237 para 392.103. Ele olhou para o estado da Federação Galáctica Betânia. Atualmente, eles já derrotaram a Federação Galáctica Cernon, uma das federações que se rebelaram. Agora, eles estão lutando contra a Federação Galáctica Silene com a Aliança Arcana. Com o acordo que foi iniciado entre a Aliança e Betânia, eles passaram a se aliar, compartilhando tecnologias e magia entre as duas civilizações. A Aliança e Betânia entraram em uma nova era de ouro da tecnologia mágica. Os magos estabeleceram instituições de magos nos territórios de Betânia, enquanto Betânia, ou Grupo dos Reis, contribuiu com tecnologia para os magos. Agora, eles estão começando a destruir Silene em seu núcleo. Surgiram tecnologias como Magic Shuttles e Array Simulations. Rifles e canhões mágicos também apareceram em todos os territórios das duas civilizações. Quando derrotaram Silene, os remanescentes do governo se espalharam pela galáxia, formando suas próprias colônias. A Aliança também anunciou que está se integrando à Federação, criando um enorme território galáctico, abrangendo mais de 50 mundos, dos quais apenas 30 são habitáveis. A Árvore do Mundo também deu frutos 3 vezes, somando um total de mais de 200 mundos repletos de vida natural, à espera de habitantes para habitá-los. Um desses mundos deu origem a uma civilização dominante orc. Eles estão sempre em guerra, lutando entre si por diversão ou por recursos. É um mundo relativamente grande, um mundo 3 vezes maior que a Terra. Possui 3 continentes enormes, mas apenas um habita humanos. Os humanos de lá iniciaram seu próprio reino chamado Saverina, resistindo aos ataques dos orcs, aprenderam lentamente estratégias de campo de batalha e o desespero para sobreviver os fez descobrir metais e materiais. Em Elfan, outra pessoa foi aprovada pelos juízes para ascender, chamada Fang Yuan, o Frio. Ele varreu seus oponentes e levantou-se legitimamente e criou seu próprio domínio na Terra de Deus. Xuan, seu filho dragão, conheceu uma mulher chamada Tang Ya e teve 2 filhos, um menino chamado Xuan Guangmin e Xuan Lunin. Depois de ensinar as 2 crianças, ele foi para Alfan e cultivou para ascender. Ele ascendeu e se transformou em um dragão imperador com majestade invencível.
Matias desceu secretamente sobre Alfã e plantou mais 2 árvores do mundo e em vez de nutri-las com sangue, ele as nutriu usando seus pontos místicos. As árvores cresceram, mas ao contrário da primeira árvore, ela não dá origem automaticamente a mundos após o crescimento. Ele esperou e observou tudo acontecer. Quando chegou o dia seguinte, começou a hora da abertura do túnel espacial. Como ele gastou alguns de seus pontos místicos, apenas mais de 43.000 objetos podem ser atraídos. De repente, Nua, que estava observando o catalisador, apareceu e olhou para o túnel espacial e disse: "Há algo lá." Ela apontou para um grande asteroide avançando em direção ao espaço dele. Isso é um ônibus espacial. Pelo que parece, eles migraram de um mundo destruído. Ela disse: "Ônibus espacial? Civilização?" Matias ficou chocado. Pensei que apenas objetos celestes poderiam ser atraídos e não onde há vida neles. Eu também não sei. Ela balançou a cabeça. Vou deixá-los ficar. Verei se são prejudiciais ou não. Matias apenas os deixou em paz. O ônibus espacial foi ativado e voou em direção a um grande planeta. Matias voou e os observou secretamente. A tecnologia deles é muito avançada. Eles também têm um poderoso poder mental, tendo a capacidade de fazer as coisas flutuarem. Mas eles não eram humanos. Eles têm pele laranja, cabeça em formato de lágrima, olhos tão negros quanto o vazio e pés e cauda de réptil. Eles usavam uma armadura dourada e, pelo que Matias viu, eram lutadores muito bons. Matias pensou: se eles tivessem um forte poder mental, poderiam se comunicar telepaticamente, certo? Ele preparou seu poder mental e o enviou para um ser que se parecia com o Alfa. Comparado com o tipo de 5 a 6 pés, o Alfa tinha 2,5 metros de altura, tinha 4 olhos, com seus 2 olhos tendo um olho menor ao lado. Ele também tem chifres em forma de coroa na cabeça e também tem um poder mental 3 ou 4 vezes mais forte em comparação com os de seus companheiros. Quais são seus objetivos? Matias enviou seus pensamentos ao Alfa. Quem é você? O Alfa ficou surpreso e olhou em volta com cautela. Não tenho intenção de fazer mal. Se você quiser apenas migrar para um mundo, então eu deixarei. Mas se quiser causar problemas em meu domínio, então você terá que ir contra os seres superiores deste lugar. Matias enviou. A cautela do Alfa diminuiu, mas ainda era cauteloso. Você é o ser superior desta galáxia. Oh, você sabe sobre seres superiores? Ele sorriu. Fomos expulsos de nossa terra natal quando ofendemos um ser superior. Acabamos de colher algo flutuando perto de nós e o ser superior enlouqueceu. O Alfa enviou. Então, vou informá-lo sobre o que fazer e o que não fazer aqui. Sou muito receptivo, então você está livre para viver. Qual é o seu nome e o nome da sua raça? Matias perguntou. Eu sou Zervontes, governante da raça Zeld. Somos uma raça de colheita e uma raça de paz. É verdade, mestre. Nua disse. Os Zeld são uma raça antiga que foi criada por um antigo criador muito distante de nós. Eles são muito sábios e não iriam facilmente para a guerra se não precisassem. Mas se forem abusados, eles poderiam aniquilar mundos com seu poder. Então, bem-vindo ao meu domínio. Matias enviou e cortou a conexão mental. De repente, um puxão veio de seu mar mental. Nua percebeu isso e disse com urgência: deixe a morada sair, mestre. Próximo capítulo. Capítulo 68 Azilélio. Matias retirou a morada da criação dentro de sua mente e ela se expandiu. O altar vibrava e o interior do vaso se agitava. O sangue flutuoso e circula ao redor dele, levantando-o. Matias olhou com expectativa. Após 3 minutos de esperança, o vaso corteja, o que deixou Matias chocado. Falhou. Ele ficou preocupado. Não. Nua respondeu, está começando. Depois que o vaso cortês, um portal se expandiu por dentro. Parecia esperado, como se por trás daquele portal houvesse uma galáxia impossivelmente vasta. Então, um ser prateado saiu do portal. Ele estava vestindo um manto de galáxia e seus pés flutuavam como se desdenhasse afundado.
Tem uma coroa dourada em forma de V, 2 pulseiras douradas em cada mão, um colar dourado em forma de V que se estende até a parte inferior do peito e 3 anéis dourados cheios de estrelas estreladas atrás dele. Seus olhos fechados se abriram. Dentro havia uma linha vertical dourada como pupilas e sua esclera era preta. Ele lentamente virou a cabeça para Matias. Saudações, mestre. Enquanto Matias olhava para o ser imperturbável, Nua estava desmoronando. Um cosmoiano de nível divino. Ela gaguejou. Seus ombros estavam caindo como se sofressem uma pressão poderosa. Ela desapareceu e foi para o mar mental de Matias. O que é? Matias perguntou. Um cosmoian, um transcendente aterrorizante. Porque ele é convocado aqui usando um catalisador. É impossível. Ela desabou. O que são cosmoianos, Nua? Matias perguntou mais uma vez. Os cosmoianos são uma das criaturas acima da cadeia hierárquica dos transcendentes. Eles são os governantes do espaço, da ordem e do caos. Transcendente é pelo menos um descendente infantil de sua realeza. Nua explicou, inquieto. Assim que os cosmoins descobrirem que você tem um descendente deles, eles devastarão este domínio. Que rude, jovem Criton. Não sou uma criança. Sou Asileios, um ancião dos cosmoianos reais. Eles sabem que estou aqui porque fui eu quem pediu para sair. E o mestre parece muito decente e poderia ser desenvolvido para se tornar um mestre criador. Ah, Nua gritou, já tem um nome. Está perto do nível de um ser supremo. Peço desculpas pela minha presunção de existir antes de você. Você não precisa fazer isso. Eu sou um servo do mestre. Você é o braço direito dele. Em termos de hierarquia, você é meu superior. Ele disse, eu não me atrevo. Ela se curvou. Então ficarei um pouco mais alto que você. Tudo bem? Ele perguntou. Absolutamente, ancião. Ela assentiu como uma galinha bicando comida. Uau, eu não vi Nua assustado tanto. Matias ofegou. O prestígio da nossa raça é conhecido em todas as galáxias. Somos uma raça muito poderosa que ninguém gostaria de ofender. Ele balançou a cabeça resignadamente. Então por que você está disposto a ser meu servo? Matias perguntou. Só porque eu quero. Asileios riu. Tudo bem. Faça o que quiser, disse Matias. Asileios assentiu e voou. Ele foi para um espaço vazio e levantou a mão e fez um movimento circular. Então, um mundo foi criado. Matias olhou para ele com a boca aberta. É por isso que Nua disse que eles próprios podem ser criadores. Ele então voou e criou asteroides e mundos por todo o lugar. Ele então visitou seu reino divino. A fé ali é tão rica que é muito confortável para ele. Ele elevou as fileiras de 7 arcanjos a serafins, ocupando os 12 assentos dentro do salão. Uma das pessoas que ele promoveu foi um monge budista chamado Qin Wentian que morreu puro. Ele facilmente abandonou o ódio e aceitou o que o destino reservou para ele. Matias achou isso muito honroso, então fez do monge um serafim do tipo budista. Diferente dos outros serafins que possuem a chama divina como asas, os serafins budistas não possuem asas. Em vez disso, o Wentian flutua em nuvens douradas cheias de aura budista. Ele segurava suas contas na mão direita e um livro na esquerda. Ele estava sempre sorrindo, fazendo com que o Papa Alumen e ele se dessem bem. Havia também Silfos, um elfo que percorria todos os mundos, espalhando conhecimento e sabedoria sobre o Deus divino. Suas asas eram verdes e feitas com galhos e folhas da árvore do mundo que cresce em Alfã. Ele ganhou o título de o Serafim da Sabedoria. Os outros eram serafins normais. Papa Alumen evoluiu e recuperou o visual de 40 anos. Ele estabeleceu sua fé em 2 mundos com sucesso. Tornou-se mais santo e divino, ganhando o título de chefe dos serafins. Agora, os 12 assentos receberam títulos e verdadeiros assentos e hierarquia. Alumen, o chefe dos serafins, Eicher e Ansariel, os imperadores gêmeos, Alia e Anariel, a imperatriz gêmea, Qin Wentian, o serafim budista, Silfos, o serafim da sabedoria, Sariel, o serafim da pureza, Tao Guangmin, serafim dos caminhos,
Axenhenho, serafim dos reis, Sidarinho, serafim da magia, e Paris-Baidio, serafim da mortalidade. Respectivamente, eles adquiriram os assentos de governo, imperadores, imperatrizes, bode, sabedoria, pureza, caminhos, reis, magia e mortalidade. Acima dos 12 assentos está o maior e mais alto trono, o supremo assento da criação. Abaixo dos 12 assentos estão os 24 assentos de dominação. Abaixo deles estão os 100 guardiões representando os 100 distritos dentro do reino divino. Juntos, eles formaram o Supremo Senado Divino. Embora a igualdade seja o objetivo do reino divino, assim como funciona até mesmo um Estado livre, sempre haverá uma hierarquia no governo. Se o assento supremo estiver vazio, as decisões recairão sobre os 12 assentos. Matias então abriu uma conexão entre todos os mundos para o reino divino e o inferno sem fim. Demônios e anjos são encarregados de dar os rituais de invocação de ambas as raças aos mortais dos mundos. Ele queria experimentar algo em que pensou, então entrou no inferno sem fim e se transformou em sua forma de príncipe demônio. Ele então entrou no abismo misterioso. Ele então voou extremamente rápido em direção ao sul do abismo central. Próximo capítulo. Capítulo 69. Congelando um mundo inteiro, nova criação. Lá, em comparação com os perímetros, quanto mais próximo ele chegasse do centro, mais escuro seria o ambiente e mais denso seria a energia demoníaca nos arredores. Muitos demônios notaram sua presença e não o impediram. Um príncipe demônio tem o poder de dominar uma área dentro do abismo caótico, por isso é conhecido por ser extremamente poderoso. Somente um demônio estúpido e musculoso irá detê-lo e não há nenhum demônio como esse perto do centro. Ele chegou a um enorme portal em arco que é tão alto quanto a Estátua da Liberdade. Havia muitos demônios por aí. Eles notaram ele chegando e abriram um caminho para ele. Ele caminhou calmamente e entrou no portal. Quando ele chegou, havia 700 homens encapuzados de preto ajoelhados em sua direção. O velho que o convocou gaguejou, um poderoso demônio de nível divino. Destrua Al-Sahora para nós, Lorde Demônio. Ele esclareceu. Destrua Al-Sahora para nós. Eles gritaram. Tendo atravessado mundos antes, ele sabia o que fazer. Ele varreu seu poder mental por todo o país para adquirir informações. Essa habilidade era exclusiva de sua forma demoníaca, uma habilidade de acessar a história de um mundo com o alcance de seu poder mental. Ele agora sabe onde está. Ele estava em um mundo de Esparade, um mundo de espadas e magia, um mundo altamente associado a deuses e demônios. Quem o convocou foi o culto de Mefida, um culto maligno que buscava destruir a ordem. Al-Sahora é o maior império deste mundo, servindo como bastião da justiça em todas as terras. Isso leva milhões de paladinos a suprimir cultos malignos. O culto de Mefida quer que Al-Sahora caia, apagando a resistência dos justos. O preço vai ser alto, sabe? Matias sorriu cruelmente. Nós sabemos. O velho respondeu. Oferecemos a você a mais pura das almas e todas as suas linhas de vida, e uma alma remanescente de um anjo supremo. Depois de dizer isso, pessoas vestidas de preto arrastaram violentamente 70 pessoas em sua direção. Eles também lhe apresentaram um frasco lacrado. Muito bem. Ele assentiu com satisfação. Se o seu antigo eu visse isso, ele o desprezaria. Ele então oraria para que os deuses do cinema enviassem um anjo poderoso para combatê-lo. Mas é lógico que o seu eu passado faça isso. Ele iria massacrar pelo menos 500.000 de inocentes. Com tudo isso, é incrivelmente cruel. Mas ele mudou. Ele já fez coisas mais cruéis do que isso. E ele tem um ponto de vista mais elevado que o dos mortais. Seu poder era o mais elevado e sua visão para com os mortais quando ele é um deus são meras formigas. O que os humanos costumam fazer com as formigas? Matar. Ele flutuou e voou em direção ao espaço aéreo de Al-Sahora. Foi um grande império. Suas paredes cristalinas brancas protegiam sua estrutura interna. Mas será que Matias se importa? Foi ordem de seu invocador destruir isso. E uma convocação precisa obedecer.
Ele ergueu a mão e baixou-a. Uma pressão incrivelmente poderosa desceu sobre o império. As pessoas nem tiveram oportunidade de falar e foram mortas. Rios de sangue encheram as terras de Al-Sahora. Suas paredes cristalinas desmoronaram e se transformaram em ruínas. Nas palmas das mãos, um buraco negro sugou todas as almas dos moradores. O sangue fluiu para cima em direção a ele e seu corpo sugou tudo. Seu poder demoníaco foi então fortalecido pelo sangue. Suas mortes são estimadas em 1 bilhão de pessoas. Ele então passou a sugar as almas dos sacrifícios puros e a alma remanescente de um anjo e tentou converter tudo em pontos místicos. Para sua alegria, seus pontos místicos aumentaram em 20.000, ultrapassando a marca de 400.000. Meu trabalho aqui está feito. Ele enviou seus pensamentos para o invocador. O culto se alegrou e o elogiou. Matias voou para o exterior do mundo. Lá, era uma galáxia completa. Ele sorriu e voou para uma enorme estrela. Ele então levantou a mão para absorver a energia da estrela. Após 5 minutos, a estrela desapareceu. Os mundos ao seu redor congelaram. Ele olhou para seus pontos místicos e sorriu. Seus mais de 410.000 pontos alcançaram 450.500 pontos. Ele sentiu um pouco de pena e acendeu um pequeno sol, o suficiente para baixar a temperatura. Quando chegar a hora, talvez eles acordem novamente assim que descongelarem. Ele então foi para outros lugares do universo e absorveu estrelas. Depois de algumas horas, ele absorveu mais de 70 estrelas até que seus pontos subiram para 1 milhão. Ele sentiu que sua força aumentou significativamente. Os pontos místicos fortaleceram enormemente seu poder. Ele então retornou ao seu mundo de invocação e entrou na fenda do abismo e retornou ao seu domínio. Depois de retornar, ele conheceu Nua, que ficou de queixo caído quando sentiu os pontos místicos de seu mestre. Ele então voou e levantou a mão. Ele foi criar outro espaço independente, ou mais como um reino. Ele o criou para que pudesse se expandir se fosse necessário. Ele o criou para ter 5.000 anóslos de área. Ele criou um continente com 2.500 anóslos de tamanho e cercou-o com um oceano extremamente profundo. Ele tornou a energia aqui tão densa e forte que se aproxima da qualidade do QI de Deus. Ele então importou feras de Alfã, plantas de Quen e animais normais dentro do reino. Quando os animais normais entraram naquele reino, eles sofreram mutações e se transformaram em criaturas muito poderosas. Alguns cães se transformaram em cães elementais, uma baleia se transformou em um birrimute e uma cobra se transformou em uma serpente demoníaca. Ele também criou espíritos claros e sombrios e os gerou em massa em 2 áreas, respectivamente. Os espíritos da luz estabeleceram um reino espiritual, unindo todos sob o reino espiritual Silfine. Os espíritos das trevas fortaleceram as criaturas e a natureza circundante, estabelecendo a base para o seu império Dark Chiton. Eles escureceram cavalos mutantes e conquistaram as terras. A energia interior transformou todas as criaturas dentro dele. Ele então passou uma lei segundo a qual eles poderiam ser domesticados com os procedimentos corretos. Ele primeiro conectou um mundo mortal ao reino espiritual. Próximo capítulo. Capítulo 70 Bárbaros. No mundo de bárbaros, um mundo que está em estado de guerra. Numa frente de batalha, uma enorme lágrima irrompeu do céu, liberando a energia mutante para todas as criaturas abaixo. Os cervos se tornaram gigantescos, as plantas cresceram gigantescas e os animais se transformaram em feras mutantes. As cidades foram devastadas e o mundo entrou em estado de emergência. A guerra parou abruptamente e os países se uniram contra as hordas de feras. As cidades que sobreviveram à primeira onda tornaram-se bastiões da humanidade. No segundo mês da calamidade, as pessoas que sofreram mutação e ganharam a chance de ter a habilidade de domar as feras aos 18 anos, criando uma nova era de despertar e domação de feras. Matias entrou em Bárbaros e entrou no corpo de uma mulher grávida. Ele então se integrou ao feto, fortalecendo-o e tornando-o um clone dele. Quando ele nasceu, ele pegou todas as informações que precisava. Ele foi nomeado Alexandre.
Ele era o segundo filho da família. O nome de sua mãe era Alissa e o nome de seu pai era Miguel. Eles eram uma família abastada que sobreviveu à calamidade. Seu pai domesticou um cão demoníaco e atualmente serve como líder de um pequeno pelotão no exército de Enos. Desta vez, ele quer ser um MC do mundo. Os anos se passaram. Ele estava entrando na idade de 18 anos, onde despertaria. Você está pronto para contratar seu melhor, Alexander? Mãe Alissa disse a ele. Ele concordou como resposta. Vá em frente, filho. Seu pai Miguel apresentou-se com fervor. Eu vou. Matias convidou e acenou em despedida. Do lado de fora da casa, foi recebido por um adolescente que lhe sorriu. Alexandre, apresse-se. Ok. Matias assentiu e correu junto com o adolescente. Eles correram extremamente rápido. Esta foi uma nova habilidade que foi adicionada aos humanos quando o cataclismo aconteceu. Os humanos evoluíram para acompanhar as mudanças. Um tempo depois eles chegaram à escola. Muitas crianças estavam reunidas. Alguns estavam entusiasmados e outros nervosos. Foi a hora deles serem testados se podem ser despertos e será o momento em que serão avaliados e enviados para capturar seus animais de estimação. Outro adolescente correu em direção a eles, e aí, Alexander e James. Então, o que vocês acham que vão conseguir? Quero ter um talento de classe A para poder me tornar um domador de feras profissional. James disse fervorosamente. Estou bem com um talento de classe B, assim posso ingressar nas fileiras militares. Matias disse indiferentemente. Ele poderia controlar seu talento e conseguirá o da classe S. Ele está apenas seguindo o caminho do MC de não esperar muito, mas depois se torna extremamente poderoso e nem mesmo os países poderiam detê-lo. AISH. James olhou para ele com um desdém brincalhão. Você sabe como Alex é, James. Ele é extremamente inteligente, mas é como se ele não tivesse nenhum sonho. O outro adolescente riu. De repente, um enorme pássaro azul desceu e pousou no telhado da escola. O homem nas costas do pássaro saltou de uma altura de 15 metros e pousou em segurança no palco abaixo. O homem vestia um terno militar azul com uma capa nas costas. Ele estava exercendo domínio sobre os estudantes abaixo. Sou o comandante Lucas Graven, líder do 5º Batalhão. Estou aqui para supervisionar o seu despertar e procurar candidatos promissores. Ele disse em voz alta. Lucas Graven? Ele não é o comandante-chefe da linha de frente sul do país. Ouvi dizer que ele defendeu o Bastião Marum 7 vezes e venceu todas elas com seu animal de estimação Ice Rock. Um dos alunos engasgou. Como normalmente acontece, o MC encontrará alguém de alto status e no futuro esse homem irá idolatrá-lo. É uma sorte que eu tenha lido muitos romances. Matias pensou e riu secretamente. Agora façam fila, alunos. Vamos ver se vocês conseguem despertar. Um dos professores gritou. O primeiro aluno subiu ao palco e tentou invocar o seu despertar, mas sem sucesso. Ele suspirou e foi embora. Um por um, os estudantes tentaram invocar o despertar, mas falharam. Eles não podem ser culpados, pois já se passaram mais de 18 anos desde que a calamidade aconteceu, e o caminho certo se o despertar ainda não tiver sido descoberto. De repente, ela acordou. Um dos alunos gritou. Acima do palco, uma garota flutuava e poderes fluíam sobre ela. Ela se sentiu muito leve e rápida. E ela sentiu que estava vazia. Eu acordei, ela disse. Que maneira grosseira de despertar. Matias balançou a cabeça. Deixe-nos ver o seu potencial. Lucas caminhou até ela e tocou seu pulso para sentir a energia. Potencial de nota? Muito bom. Lucas assentiu. A menina ficou feliz e foi recrutada como estagiária. Agora foi a vez de Matias. Ele caminhou até o palco e ficou no meio. Ele fechou os olhos para sentir o ambiente. Apenas os despertos sentem isso, mas, em todo o mundo, o QI do reino espiritual já permeou o mundo. Ao imaginar absorver aquele QI, ele flutuou lentamente. Outro desperto. Isso aumentará a força e a defesa do país Sifa. Lucas assentiu com satisfação.
Matias então fundiu um pouco de sua energia mental com o QI e algo incrível aconteceu. De repente, uma luz brilhante veio do céu. Um fio azul visível de energia deslizou até a cabeça de Matias. Assim que o fio entrou em sua mente, ele descobriu que estava no reino espiritual. Sendo o Criador, ele conhece os procedimentos reais para se tornar um domador de feras adequado e profissional. Ao coletar o QI do reino espiritual e enviar uma porção de energia mental, ele cria uma conexão com a alma e o reino. Agora seu objetivo era encontrar a fera adequada para estabelecer um contrato. Ele então olhou de volta. Havia feras com luz azul ao redor e feras com fumaça escura ao redor. Estas foram as bestas da luz que se aliaram ao reino espiritual Silphine e as bestas das trevas que estavam sob o império Dark Chiton. Fim do vídeo.